Olá, seja bem-vinda à nossa sexta aula já, gente, a nossa sexta live Dose Diária de Sucesso. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante e muito importante, que é uma peça que foi introduzida nesses últimos tempos no guarda-roupa tanto do homem quanto da mulher. Primeiro começou no homem e agora tomou conta do guarda-roupa da mulher. Mas será que ele é para você? Será que ele é todo igual? Será que para todo tipo de corpo ele funciona da mesma maneira? E essa peça é o blazer. Hoje eu quero desmistificar essa crença, né, que para eu passar autoridade, eu preciso estar de blazer. E não é bem assim. Até porque o blazer, ele tem comunicações diferentes, ele tem mensagens diferentes. Além da própria modelagem dele, nós também temos as texturas, as cores e assim por diante. Então seja bem-vinda à nossa live de hoje, ao nosso sexto episódio. Eu tô muito feliz porque você tá aqui e eu quero já conhecer vocês, gente. Eu quero saber aqui quem introduziu o blazer na sua imagem nesses últimos tempos. Alguém aqui não usava de jeito nenhum e depois que começou a ver febre, todo mundo utilizando, né? Todo mundo colocando, você inseriu também aí dentro do seu guarda-roupa. E hoje você muitas vezes sente até dificuldade de colocar ele, ou então você só coloca ele de uma forma, ou você nunca reparou que ele tá num tamanho errado para você, ou que ele não está conectado até mesmo com o seu perfil comportamental. A base, né? Deixa eu pegar a Mimi aqui, gente, que ela tá me chamando. Pronto, veio dar bom dia para vocês. A base, né, da minha metodologia, ela é o perfil comportamental e dentro de cada perfil, o blazer, ele funciona de formas diferentes. O tamanho da lapela, por exemplo, hoje eu não tô de blazer, eu tô com um trench coat, mas, porque hoje tá muito frio. Como é que tá aí a cidade de vocês? Olha só que interessante, a Stephanie colocou aqui, ó. Tenho dificuldade de usar, ele é versátil, tenho dificuldade de usar ele, é isso, Sté? Tenho dificuldade de usar ele por ser social, né? Ele é versátil, mas ele tem uma característica mais social. Primeiro a gente precisa entender a simbologia das peças, né? A comunicação das peças. O blazer, ele veio do guarda-roupa masculino e ele foi introduzido no guarda-roupa feminino através de Chanel. Após a guerra, o que aconteceu? As mulheres, elas começaram a ter itens ali do guarda-roupa masculino, principalmente porque os homens estavam na guerra e as mulheres trabalhando. Automaticamente o uso da saia, o uso daquelas peças que dificultavam o trabalho da mulher foi ali retirado, vamos dizer assim, e as peças do guarda-roupa masculino foram inseridas. Então, automaticamente, quando a gente vê o blazer numa peça, né, feminina, é porque ele teve primeiro uma direção, ele não é simplesmente ser colocado, não, precisa ter ali uma comunicação exata. Tem dificuldade de usar ele de forma versátil, sem ser de forma social. E vamos entender por quê? O blazer, ele tem uma simbologia, ele tem uma comunicação que é formal. Vamos pensar que todas as nossas peças, independente de quais sejam, nós estamos ali alinhados à semiótica da peça. Semiótica, gente, é uma ciência que estuda símbolos. E dentro de uma classificação, o blazer, ele está numa categoria que é realmente mais formal. Porém, nós precisamos entender como é que a gente consegue colocar ele dentro de uma comunicação que não esteja ali nesse nível formal muito alto. Mas hoje, o que a gente vai papear aqui nesse tempo que nós vamos ficar? Primeiro o que eu preciso tirar da minha vida, o que não é bom, o que não é interessante, o que funciona para o meu corpo e o que de repente pode se atrelar até mesmo à minha comunicação como um todo. Primeiro item que eu quero que vocês tirem do guarda-roupa de vocês, que vocês chamam de blazer, mas não é. É esse modelo aqui, gente. Isso daqui não é blazer. Se você achava que era, isso não é um blazer. O que acontece? Quando a gente fala sobre uma peça de alfaiataria, se une com vários pontos
dentro de uma estrutura, seja o próprio tecido, o corte, a passadoria e tudo isso. Esse blazer, vocês já ouviram falar? Fala aqui pra mim. Vocês já ouviram falar do blazer de neoprene? Que é esse tecido elástico que quando a gente coloca sobre o corpo, né? Ele lembra até mesmo aquelas peças meio que de academia, que a forma que você introduz ali é uma maneira muito peculiar. Alguém aqui já viu esse tipo de blazer? Primeiro, gente, ele não é uma característica sofisticada. Lembra que a gente falou sobre cara de barato e cara de caro? Esse blazer, ele tem uma característica de uma imagem barata. A sua imagem, ela traz uma característica barata todas as vezes que você coloca esse tipo de peça. Essa peça, ela traz uma característica visual que empobrece a sua imagem, que deixa você sem um refinamento, sem um alinhamento visual. Até porque esse tecido, dentro de uma característica total, ele é um tecido barato. Ele é um tecido que desce o nível das peças. Então, todas as vezes que você encontrar um blazer de neoprene, não invista. Você tá jogando dinheiro fora, você tá ali tirando, né, a sofisticação da sua imagem. Então, é uma peça que não vale a pena. Fala comigo aí, não vale a pena. Por quê? 3 pontos específicos, né? Quando a gente olha uma peça de neoprene, ela está diminuindo a sofisticação do seu visual, ela está trazendo uma comunicação barata para você, automaticamente a sua imagem, ela acaba sendo atrelado com uma imagem mais empobrecida. Então, qual é o desejo da nossa comunicação? Quando a gente insere o blazer dentro da nossa comunicação, é passar mais sofisticação. Concordam comigo? Quando a gente coloca o blazer numa comunicação, é com qual objetivo? Trazer mais sofisticação, trazer um alinhamento visual, colocar uma imagem mais refinada, colocar uma cara de cara dentro da nossa comunicação, na nossa empresa, nos nossos negócios. E quando nós colocamos aqui um blazer de neoprene, ele não traz essa informação no nosso visual. Uma outra peça também que eu quero já falar pra você assim, olha, essa peça não é interessante, não é bacana. E vamos pensar, gente, é por todo um contexto, tá? São as peças que foram feitas ali com esse moletom, né? Então, novamente, essa peça é de alfaiataria. E a alfaiataria, para ela ter essa comunicação mais sofisticada e mais refinada, o tecido precisa acompanhar. A modelagem ali, óbvio, ela tá repetindo uma peça que seria de alfaiataria, mas essa peça, ela não está atrelada a isso. Tá fazendo sentido pra vocês, gente? Alguém aí tem essa peça e já caiu uma ficha aqui? Epa, preciso modificar? Preciso alterar? Alguém aqui tá com esse burburinho na cabeça? E é tão importante porque se você ainda é uma mulher que não entende sobre a sofisticação das peças, você naturalmente está passando uma imagem que baixa o nível da sua comunicação. Então, são pontos que a gente precisa pensar e avaliar, porque não é só porque eu coloquei uma peça que é chamada blazer na minha imagem, que eu estou passando autoridade, que eu estou passando um refinamento, que eu estou passando e transmitindo ali uma imagem bonita. Não, gente, isso nem sempre acontece. E a maioria de vocês, tanto homens quanto mulheres, acabam ali sendo prejudicados na imagem porque não sabe escolher a peça certa. Não sabe escolher. Eu vou trazer um exemplo aqui, ó, de uma das coisas que eu mais observo, tanto em homens quanto mulheres. Aqui eu vou trazer uma referência até masculina. Olha que interessante. Quando a gente começa a introduzir o blazer, e uma das coisas que eu observo muito, eu sei que tem alguns homens também que me seguem aqui, quando a gente começa a observar o blazer, ele precisa estar alinhado e ajustado ao nosso corpo. Suelen, qual é a diferença de blazer, de paletó, de costume, enfim, qual que é a diferença em si? Vamos entender primeiro esse aspecto, tá? Antes até da gente entrar nessa imagem. Quando a gente fala de terno, nós estamos falando em 3 partes. É a parte aqui do paletó, é a parte do colete e a parte da calça. Isso é um terno numa característica.
O costume é a parte de cima, que seria o paletó, o blazer, e a calça. O blazer, quando a gente fala somente a palavra blazer, significa que essa peça ela tem um design mais moderno. Então é por isso que a gente acaba classificando as peças. O que é terno, o que é costume, o que é o blazer. Suelen, na mulher a gente também tem essa diferenciação. Na mulher a gente não traz tanta essa característica na fala. Normalmente a mulher, quando foi criado ali o terno para o homem, para a mulher foi criado o tailleur, que era o que Chanel até colocou um pouco mais dentro da característica, que era a parte de cima com uma saia. Hoje, na atualidade, a gente começou a colocar ali a calça com o blazer. Então, o que diferencia uma das coisas, uma da outra é a quantidade dessas peças e a própria modernidade dessas peças. Entenderam a diferença? Falem aqui pra mim, vocês sabiam dessa diferença? Então, não é, nem tudo é paletó, nem tudo é blazer, nem tudo é terno. Então, essas características a gente sempre precisa entender na diferenciação. Poxa, eu vou comprar pro meu marido, vou comprar pro meu filho. Eu preciso saber até mesmo quais são os itens e o que são esses itens pra gente não comprar errado, ok? Então, olha só que interessante. Aqui eu vou trazer uma característica até masculina pra vocês olharem, porque eu sei que tem homens que me seguem aqui. E nós também temos a mentoria masculina. Mas isso também se atrela à comunicação feminina. Primeiro ponto é, seja homem, seja mulher, o blazer precisa fechar. Então, mesmo que a mulher normalmente ela não usa o blazer fechado. Mas, na hora que você vai vestir aquela peça, ela precisa fechar. Então, você precisa abotoar para saber se você tem uma boa movimentação e um bom caimento da peça. Outro ponto extremamente importante, nessa angulação da lateral aqui, do blazer, a gente vê a ombreira e cai para o nosso ombro. Essa movimentação não pode ficar toda deformada. Outro ponto que eu vejo muito, gente, com muita frequência, é essa região aqui, ó. O blazer, para ele ter um bom caimento, para ele ter uma boa estrutura, essa linha aqui precisa acompanhar a linha do meu ombro, da minha articulação. Uma das coisas que eu vejo muito em homens e mulheres e que fica muito feio, fica desalinhado, desgrenhado, fica uma imagem relaxada, é quando esse ombro aqui, ele está ultrapassando a minha articulação, e aí o que acontece nessa região? Ela fica toda abaulada. E aí, meu amigo e minha amiga, você acaba trazendo uma imagem novamente, uma imagem mais empobrecida, uma imagem que não traz essa sofisticação natural. A peça ela não pode estar justa, mas ela precisa estar ajustada na sua comunicação. E aí muitos de vocês não sabem porque ainda continuam com uma imagem ruim, simplesmente porque não entendeu ainda o caimento das peças para o teu corpo. Então, hoje eu quero que você já comece a observar que para o caimento ele ser ali adequado para você, você precisa entender esses pontos que são detalhes, mas que na comunicação final fazem muita diferença. Por isso, se você é homem, é mulher, e não entende isso, não sabe, Suelen, eu não consigo escolher o blazer certo. Uma das meninas colocou aqui, né? Eu não consigo ali trazer uma peça social para o meu dia a dia. Se você tem essa dificuldade, já coloca aqui, ó, a palavra imagem. A palavra imagem aqui nos comentários. Suelen, por quê? Porque nós temos um grupo exclusivo de empresários, profissionais liberais, pessoas que estão dentro do mercado de trabalho, com o mesmo pensamento e com o mesmo intuito, nós vamos te direcionar. Eu quero te direcionar. Você vai estar num grupo fechado, aonde dentro desse grupo você vai ter direcionamentos para que você tenha uma imagem adequada, uma imagem que realmente traga esse refinamento. Ali você vai ter informações sobre o meu método, o método Imagem de Sucesso. E por isso, gente, que a imagem ela faz tanta diferença. Aqui a questão não é a roupa cara ou a roupa barata. É conhecer sobre tecidos, sobre modelagem, sobre caimentos. É você entender o que funciona para a sua imagem. O que funciona para a sua comunicação.
E você ainda que tem essa dificuldade, é o momento de você aprender. É o momento de você conseguir, por exemplo, dentro do seu negócio, ter uma imagem que é refinada, que é sofisticada. Para quê, Suelen? Para que você seja vista, para que você seja ouvida e para que você seja lembrada. Muitos de vocês aí estão com esses tamanhos de peças todos desregulados para a imagem de você, e aí naturalmente quando você se apresenta num ambiente, quando você está num ambiente, a sua imagem ela não traz esse refinamento. E aí, meu amigo, não tem como, as pessoas elas compram você pelos olhos. Aí você chega num ambiente que a manga do seu blazer tá aqui, ó. Tá errado. O alinhamento do seu blazer é o que faz muita diferença na sua vida. O alinhamento disso faz muita diferença. Então eu vou voltar aqui, ó, essa imagem. Olha que diferente, gente. Quando a gente vai começando a entender os itens, eu vou começando a saber se essa peça ela tá deixando a minha imagem bonita ou se ela tá deixando uma imagem feia. Se ela está deixando a minha imagem mais cara ou se ela está deixando a minha imagem mais barata. Nós já ouvimos aqui sobre uns tecidos, né? Então quem ainda não assistiu, perdeu o começo dessa aula, depois assista essa live, porque eu falei sobre alguns tecidos. Aí o fechamento da peça, seja você mulher ou homem, o blazer precisa fechar. Obrigatoriamente os homens precisam, quando estão em pé, utilizar o botão fechado e o primeiro botão. As mulheres não têm essa obrigatoriedade. Porém, quando você vai comprar essa peça ela precisa estar alinhada ao teu corpo. Segundo, a parte aqui dos ombros, né? Tanto essa região na parte superior, quanto na região da lateral, ela precisa estar alinhada, reta. Ela não pode fazer um abaulamento, porque isso demonstra que a peça está grande para você. Da mesma forma, também o alinhamento aqui do braço, ele precisa estar ajustado, reto. Não pode ter um tecido acumulado nessa região. Então tudo isso faz com que a minha imagem ela consiga trazer essa sofisticação ou não. Uma outra diferença também, vou trazer aqui para vocês, olha só que interessante, é quando a gente começa a pensar no uso da lapela da peça. A lapela é essa região aqui, ó. Isso se chama lapela. E aí vem um ponto importante. Lembra que eu falei para vocês que nem todo mundo funciona com um tipo de blazer? Pois é. E por que isso acontece? Porque a lapela larga, ela é mais formal, ela é mais séria. Ela traz uma comunicação dentro da característica mais pesada, mais realmente ali enrijecida. E aí você é uma pessoa extremamente extrovertida, o ambiente que você está é um ambiente mais descontraído, o lugar que você vai, o cliente que você vai se conectar, a pessoa com quem você vai falar, você precisa trazer um pouco mais de fluidez. E aí você coloca um blazer com uma lapela gigantesca, automaticamente essa sua comunicação ela acaba tendo um ruído. E aí, ao invés de você se conectar com as pessoas, você passa muito mais seriedade, você passa muito mais formalidade. Deixa eu perguntar algo para vocês aqui. Quando você escolhe um blazer para você, você observa esses pontos, sim ou não? Comentem aqui. Você observa o tamanho da lapela? Você observa aqui a angulação dos ombros? Você observa, por exemplo, o ambiente que você vai na hora da escolha? Comentem aqui para mim, sim ou não? Todas as vezes que você não faz essas escolhas pensadas, automaticamente a história que você está contando com a sua imagem, ela está tendo ali algum tipo de deformidade. Isso prejudica, isso traz ali um desalinhamento. Agora, exemplo, né? Vou colocar uma lapela. Isso, o que a gente observa bastante, gente? Em fotos de perfis aqui no Instagram. A pessoa ela coloca uma foto de perfil e aí ela coloca ali o blazer, né? Porque hoje é moda, todo mundo fala que precisa usar blazer para trazer autoridade. E aí ela coloca uma peça com uma lapela errada, com uma cor errada. Aí automaticamente você acha que você está se conectando com o seu cliente e não está. Você está trazendo ali uma comunicação que não está alinhada à sua identidade.
Por isso que entender o seu perfil comportamental e saber a comunicação das peças faz parte da minha metodologia. Então, se você realmente, Sueli, eu preciso entender por que muitas vezes a fulana fica bem ali de blazer e eu não fico. Você já sentiu essa dificuldade? Por que fulano ali consegue se projetar numa imagem mais sólida, numa imagem mais bonita, numa imagem mais refinada e eu não consigo? E sabe por que isso está acontecendo? Porque você não tem estratégia. Você é uma pessoa que só está repetindo aquilo que está vendo na internet. Você repetindo somente aquilo que você vê na internet, você não traz a sua identidade. Isso serve tanto para homens quanto para mulheres. Se eu vejo uma mulher, por exemplo, com uma lapela mais fina, eu sei que essa pessoa traz para mim uma comunicação mais acessível. E da mesma maneira, gente, isso acontece da mesma forma com os homens. Uma lapela mais fina, uma lapela mais larga, um ajuste de cintura, um blazer mais reto. Tudo isso está demonstrando para nós uma comunicação visual. E se você realmente, Sueli, eu preciso entender esses passos. Eu preciso conhecer isso de uma forma mais profunda. Se você é uma pessoa que sabe que a sua imagem está tendo um ruído e com isso você está sendo prejudicado nas suas vendas, no seu faturamento, naquilo que realmente você tem, e você deseja aprender comigo, você quer realmente aprender os passos disso, você quer realmente alinhar tudo isso, já deixa aqui a palavra imagem. Para que você seja direcionado para um grupo exclusivo de empresários, mulheres, homens de negócio que realmente entendem o poder que a imagem tem. E o poder que aumenta o faturamento da sua empresa, que aumenta ali o seu nível de autoridade dentro de uma comunicação, principalmente nas redes sociais. Não é só colocar um blazer, não é só colocar uma peça social. É entender o que essa peça está comunicando. Além disso, a gente não vai se aprofundar porque a gente já vai terminar essa live de agora. Mas até mesmo as cores vão fazer muita diferença na hora da introdução das suas peças. Então, fala aqui pra mim, Sueli, eu sei que eu preciso me alinhar. Então, se você sabe que você precisa de uma reprogramação, um branding novamente dentro da sua imagem, coloca aqui a palavra imagem nos comentários. Para que você consiga realmente aprender comigo passo a passo de colocar as peças certas, entender as peças, saber o que cada uma delas está representando dentro da sua comunicação. Tudo isso faz diferença, tudo isso faz diferença. E aqui, olha só que interessante, né? Quando eu vejo um blazer que é um oversize, qual é o tipo de energia que vocês acham que essa mulher aqui ela tá vibrando? Quando você olha uma mulher com um blazer desta maneira, você acha que ela tá mais feminina, mais masculina? Qual é o tipo de sensação? A gente precisa aprender a identificar as peças de acordo com a sensação que elas têm. As peças no nosso guarda-roupa, elas precisam ter uma identificação exata. Se você não sabe qual é o tipo de vibração que ela gera, é aonde você tem um prejuízo. Ontem a gente conversava sobre um candidato a político, né, que é o Pablo Marçal, e ele estava trazendo ali algumas peças, e uma delas era o blazer dentro da sua comunicação. E é tão interessante que, se vocês observarem, a cor, a modelagem, a forma da peça que ele estava utilizando transmite uma certa sensação. E a gente precisa saber qual é o tipo de sensação que eu estou gerando. Então, exemplo, quando você vê uma peça assim, toda grande, toda volumosa, né, uma peça que é um pouco mais ali desestruturada, eu posso muitas vezes trazer uma comunicação que está errada ao meu público. Então, o meu público, por exemplo, ele é um público que gosta mais desses detalhes, ajustamentos das peças, conecta-se mais com esse refinamento. Além disso, por exemplo, né, eu também tenho um perfil comportamental que me traga esse tipo de informação. E aí, por exemplo, olha a diferença de um blazer que ele está mais ajustado ao seu corpo, que ele traz um acinturamento da sua silhueta, traz mais feminilidade. Então, o anterior, ele trazia muito mais uma energia masculina. É isso que você quer? Ontem mesmo eu conversava com uma cliente e ela falava exatamente sobre isso, né? E foi até um item que eu comentei com ela.
ela perguntou assim pra mim: Suelen, como é que eu faço pra trazer o blazer oversize pra mim? E aí, um dos questionamentos, e eu quero fazer esse questionamento pra você, é: esse tipo de peça faz parte dentro da sua identidade? E eu até comentei, falei: olha, você é o tipo de pessoa que gosta de peças mais ajustadas, de peças que tem uma modelagem ali que valorizam a sua silhueta, que tragam mais ali uma certa feminilidade. Então não adianta você simplesmente replicar aquilo que está na tendência. Não é porque todo mundo está usando que a gente tem que usar, minha gente. Não é porque todo mundo está colocando dentro da imagem que você também tem que colocar. Entenda perfil e comunicação das peças. Entenda o que você quer gerar na sua comunicação. Entenda o que você quer transmitir na sua comunicação. Só assim você vai se conectar com o seu público certo. Somente assim você vai conseguir trazer clareza na sua comunicação. Não é porque essa peça está em alta que você tem que comprar. Quantas peças, falem aqui pra mim, quantas peças estão paradas no seu guarda-roupa porque você comprou sem estratégia e isso você fez com que você jogasse seu dinheiro fora, tem dinheiro parado dentro do seu guarda-roupa, você não tem uma imagem alinhada e automaticamente você não consegue comunicar a imagem que você deseja. E automaticamente isso repele os seus clientes. Você tem dinheiro parado, dinheiro jogado fora, porque comprou na tendência, porque fulana estava usando, porque ciclana colocou, mas você não conhece o seu perfil, você não conhece a comunicação que você quer gerar. Então não compre simplesmente por comprar. Roupa é dinheiro investido. Chanel tinha uma frase que era muito forte e faz todo sentido. Vista-se mal e notem o vestido. Vista-se bem e observem, notem a mulher. Se você se vestir mal, as pessoas vão comentar. Se você não souber quais são as peças que realmente trazem uma identificação sobre você, você vai ter comentário. Se você se vestir bem, você também vai ter comentário. O que você prefere? Se vestir alinhada, ajustada, saber o que você está comunicando ou simplesmente ali colocar uma peça aleatória? E só pra gente já fechar essa live de hoje. Cada peça, deixa eu ver como é que ele vai abrir aqui pra vocês, gente. Que aqui pra mim tá como se tivesse gigantesca. Ah, aqui olha só que interessante. Quando a gente vê as peças na sua classificação de cores, por exemplo. Quando eu vejo um terno, né, um costume aqui, azul, eu trago um ar mais moderno. Quando eu coloco uma classificação do cinza, ele é mais clássico. E o preto é mais seriedade. Suelen, isso funciona tanto para homens quanto para mulheres? Sim. Isso funciona tanto para homens quanto para mulheres. As cores, elas também têm ali uma nomenclatura, uma classificação dentro da minha comunicação que faz diferença, faz muita diferença. Então, a cor que você escolhe para as tuas peças, elas farão diferença na hora dos seus ajustamentos. E olha só, ai, consegui abrir aqui. Cada tipo de modelagem, a gente não vai se aprofundar aqui, então quem quiser, depois já assiste de novo essa live, dá um print aqui, para você conseguir saber qual o tipo de modelagem para o teu corpo. Um corpo mais oval, ele traz ali um certo tipo de peça. Um corpo mais retangular, outro tipo de modelagem. Um corpo mais ampulheta, outro tipo de modelagem. Um triângulo invertido, outro. Um triângulo, outro. Suelen, o uso da cartela faz diferença na hora da escolha das cores? Com certeza. A minha cartela é o inverno profundo. E quando a gente começa a entender sobre o uso da cartela, da coloração, a gente também começa a entender que isso faz diferença em todo o contexto, seja na cor do cabelo, seja na cor da maquiagem e seja no item de roupa. É claro que eu também preciso saber que cada cor na roupa vai acabar trazendo ali um tipo de comunicação. Qual é a comunicação que você quer gerar? Ok? Então, respondendo aqui nessa pergunta, a cor, ela vai fazer diferença? Vai fazer diferença.
E pra mim pode funcionar de um jeito, Márcia, pra você pode funcionar de outro jeito. Parem de querer copiar as outras pessoas. Você precisa entender o que funciona para você. Qual é o tipo de modelagem que vai funcionar para você? Suelen, eu não sei. Quer aprender? Se você quer aprender, coloca aqui, ó, a palavra imagem. Para você aprender o passo a passo. Aprender comigo o passo a passo. De entender qual é a melhor modelagem para você. De quais são as melhores cores para você. De quais são os melhores itens que vão trazer o refinamento que você precisa na sua imagem. Então, se você é o tipo de homem, o tipo de mulher que quer aprender, Suelen, como que eu vou valorizar a minha imagem? Eu quero me posicionar dentro do mercado. Eu quero que as pessoas vejam essa autoridade visual para mim. Eu quero que as pessoas observem a minha imagem como uma imagem de autoridade. Se você deseja isso, então já deixa aqui, ó, nos comentários a palavra imagem. Para que você aprenda a valorizar quem você é. Porque lembra que eu falei para vocês, ó, cada uma de vocês tem um corpo diferente. Tem uma rotina diferente. Tem cores diferentes na imagem. Então, aquilo que funciona para mim pode não funcionar para você. Por isso que você precisa aprender com uma metodologia. Um método que vai entender isso e vai trazer essa classificação para a sua imagem. Ok? Então, todas vocês, Suelen, eu quero aprender como que eu valorizo a minha imagem. Através dos blazers, através de cada uma das peças de roupas, através dos acessórios. Então, já deixa aqui a palavra imagem. Se você está assistindo essa live depois, também já deixa aqui a palavra imagem para que você também receba esse convite. Receba esse convite para participar desse grupo, que é um grupo fechado de homens e mulheres, que são empresários, que são profissionais liberais, que entenderam o valor da imagem e que você quer se posicionar dentro do mercado de trabalho, quer passar a ganhar mais. Gente, vários estudos mostram, quem se veste bem, ganha bem. Quem tem uma imagem em ordem, quem tem uma imagem alinhada, tem diferenciação no mercado. E a maioria de vocês, muitas vezes, percebem isso. Eu tenho ali uma certa... tenho uma formação, tenho uma especialização, eu tenho ali toda uma bagagem, mas eu não consigo crescer no mercado. Por que isso acontece? Porque, infelizmente, você não se posiciona. E aquele fulaninho que tem menos classificação que você, tem menos propriedade de cursos, de bagagem, tá conseguindo ir além. Por quê? Porque o fulaninho tá se posicionando e você só tá repetindo algo que muitas vezes não é o que você é. Não representa a sua comunicação. Hoje a gente falou dessa peça, o blazer. É uma peça dentro do guarda-roupa feminino e masculino. Mas eu preciso entender esses 3 pontos, até pra gente fazer um resumo dessa aula de hoje. Eu preciso entender sobre o tecido. Alguns tecidos vão te deixar mais empobrecido. Vão te deixar com aquela cara de barato. Outro ponto importante é entender a modelagem. Se eu entendo como é que essa peça funciona na minha comunicação, eu vou falar com o público certo. E terceiro ponto, entender o meu corpo para unir a modelagem certa. Então, esses 3 elementos são importantes na hora da gente fazer a escolha de um blazer. Não saia só comprando. Você precisa entender a comunicação que eles estão. Aonde ele está. Em que classificação ele está. Espero que eu tenha já auxiliado um pouco vocês nessa manhã. Amanhã a gente tem um encontro marcado novamente. E se você quer se aprofundar, já aproveita, gente. Comenta aqui a palavra imagem para que você tenha o passo a passo em ter uma imagem refinada, sofisticada e elegante. Para que você seja vista, para que você seja ouvida e para que você seja lembrada. Um dia abençoado para vocês. Se desatem, prosperem, que tudo aquilo que você coloque as mãos venha prosperar, venha enriquecer e que realmente você se diferencie dentro do mercado de trabalho. Que você não seja mais um aí no meio dessa multidão, mas que seja diferente dentro da sua comunicação. Que você tenha cara de caro, que as pessoas deem valor ao seu trabalho, mas que esse valor comece primeiro em você. Você entender o seu valor, isso vai fazer muita diferença. Um beijo no coração de todas vocês, fiquem com Deus e até amanhã, 7h30 da manhã. Tchau, tchau.